Boa noite. Meu amigo. É isso mesmo, Marinha de primeira viagem, se atrapalha um pouco com essas ferramentas tecnológicas. Mas que bom nesse período de quarentena existir esse tipo de possibilidade para poder a gente se encontrar, bater um papo e que todos os nossos amigos e seguidores consigam acompanhar. Como é que você está? Tá bem? Exatamente, Télio. Boa noite a todos que estão nos acompanhando. Já vi muitos estudantes, colegas professores, colegas técnicos nos acompanhando. Eu estou bem, muito bem, Télio. Graças a Deus e a toda a nossa equipe, né? Nós estamos finalizando um grande trabalho à frente da Univasf. Hoje eu encerro meu mandato, né, de 8 anos e 2 meses à frente da Universidade Federal do Vale do São Francisco. E juntamente contigo, com a nossa equipe administrativa, com o apoio, né, dos colegiados acadêmicos, de todos os setores administrativos, de todos os nossos colegas que fazem a Univasf, né, com os estudantes, felizmente eu saio com a cabeça erguida e com a certeza absoluta de que cumprimos um grande dever, que foi o de tornar a Univasf num padrão de ensino superior mais elevado, uma universidade mais reconhecida no interior do Nordeste e também já reconhecida no Brasil como uma universidade que oferece o ensino superior de qualidade, né, já com inúmeros cursos de graduação nas mais diferentes áreas do conhecimento. Na pós-graduação, nós fechamos, né, esse primeiro ciclo já com 4 doutorados. Então foi uma evolução muito grande e isso permite a mim hoje, né, estar nesse domingo me despedindo oficialmente da Univasf como dirigente, como reitor, mas com a certeza de que estou deixando um legado. E esse legado, a partir de agora, né, de amanhã, será conduzido por você. Isso, para mim, também é algo que me motiva bastante. Né? Nesses próximos quase 10 dias, você oficialmente estará como reitor e tenho certeza que muito em breve, né, o MEC, o ministro da Educação, o presidente da República, né, irá fazer a nomeação, né, como reitor, porque é um desejo da comunidade que foi bem colocado. O nosso Conselho Universitário elaborou e encaminhou a lista tríplice. É certo que está sub júdice, mas eu tenho certeza que, no fim desse processo, o desejo da comunidade acadêmica será atendido. A democracia ela será plenamente estabelecida na nossa universidade. E aí nós faremos o possível para que a Univasf continue cumprindo esse excelente papel que ela cumpre aqui no interior do Nordeste, no semiárido nordestino. Porque cada vez mais a Universidade Federal do Vale do São Francisco está contribuindo para a melhoria da qualidade de vida da mulher e do homem aqui do sertão, proporcionando que mais e mais jovens possam ingressar em uma universidade pública, federal, em uma universidade que, felizmente, hoje está oferecendo mais e mais profissionais muito bem formados, bem capacitados e que tem contribuído, sim, para que esse ciclo que eu chamo de um ciclo virtuoso, ele continue ano após ano, Télio. E aí eu gostaria também de jogar essa mesma pergunta para você. Como você se sente nesse momento, né, diante da circunstância político-econômica do Brasil? Nesse momento, nós estamos em casa e os vários professores, estudantes, técnicos, representantes da comunidade em geral, estão em casa exatamente por conta de mais um grande problema, dessa vez um problema de saúde pública que nós estamos enfrentando, mas que com muita parcimônia, com muita responsabilidade, nós decidimos, né, pedir a toda a comunidade acadêmica da Univasf que fique em casa exatamente atendendo recomendações da Organização Mundial da Saúde e também do Ministério da Saúde, porque hoje
né, é a melhor solução para que possamos impedir a disseminação, como vimos em outros países, desse vírus, o Covid-19, que infelizmente tem ceifado a vida de inúmeras pessoas. Eu, inclusive, já tenho um caso na família, né, em São Paulo, uma tia minha, inclusive, está hospitalizada, está na UTI, né, estamos torcendo para que ela consiga passar dessa, mas é uma situação muito difícil, ou seja, estou passando por isso na pele. E aí, Télio, vamos falar, né, aqui da questão da comunidade acadêmica, dos nossos propósitos para o futuro, como você mesmo tem colocado como um tema importante. E eu gostaria também de saber como é que você está, como é que você pretende continuar, né, à frente da nossa universidade para os próximos tempos, os próximos anos, e, sem dúvida, com o apoio de toda a nossa comunidade acadêmica. Bom, boa noite a todos. Nós estamos aqui já com 170 pessoas nos acompanhando, então, importante mensagem que o professor Julianelli trouxe em relação a esse momento que nós estamos vivendo de pandemia. Fique em casa e acompanhem o nosso ao vivo aqui no Instagram, que a gente vai poder aprofundar mais a respeito dessa situação institucional que a Univasf vive hoje. Julianelli, inicialmente eu queria agradecer bastante esses 8 anos que trabalhamos juntos, né? Foi uma experiência fascinante. Nós temos perfis bem diferentes, mas que eles atuaram assim de forma muito complementar, e eu acho que isso foi um diferencial da gestão. Eu agradeço toda a autonomia que você me deu para trabalhar, para te assessorar, a liberdade que me deu, que é sempre o que a gente escuta dos demais assessores, né, proretores, secretários, superintendentes, que é essa liberdade e autonomia que você dá para a gente trabalhar nessa construção coletiva. Então, inicialmente, queria agradecer bastante, né, a oportunidade de ter trabalhado contigo. Hoje você se despede da gestão da universidade, né? Eu lembro que lá em 2012, assim que a gente assumiu em fevereiro, você não tinha nem 36 anos completo ainda, era o reitor mais jovem a assumir a Universidade Federal no Brasil. Eu tinha 34 anos, então o desafio era muito grande para a gente, né? Mas muitos mesmos achavam que a gente não ia durar talvez 3 semanas na reitoria. Olha a gente aqui celebrando esses 8 anos de gestão, né? Foi publicado hoje no nosso site institucional um documento importante que tenta sintetizar em números esse trabalho que fizemos juntos, mas eu acho que o principal legado é um legado imaterial de liberdade, de democracia, de participação, que nunca vai ser traduzido em números, né? Traduzido justamente nesse retorno que nós recebemos da comunidade. Participamos de 2 eleições juntos, vencemos, né, muito bem as 2 eleições. Tive a oportunidade, junto com a professora Lúcia Mariz, em novembro do ano passado, aqui, ó, chapa 3, participei com a professora Lúcia na nossa proreitora de extensão, um trabalho fantástico. Eu costumo dizer a melhor proreitora de extensão deste país, e vencemos, né, em primeiro turno, com cerca de 57% dos votos em todos os segmentos. Eu acho que isso é um retrato desse trabalho que a gente vem desempenhando, né? E aí, como é que eu gostaria de falar para a comunidade agora, que talvez não tenha todas as informações, talvez não entenda como funciona o processo de escolha da Univasf. Eu acho que é importante, nesse momento, a gente poder falar sobre isso, né? Então, a escolha de reitor, ela envolve um processo mais complexo que a escolha de um prefeito, de um governador, de um presidente da República, né? A votação não é universal, é por categoria, são várias etapas. A primeira etapa foi a consulta à comunidade, vencemos. A segunda etapa foi a eleição lá no colegiado eleitoral, no Conselho Universitário, onde o meu nome ficou em primeiro lugar na lista tríplice, né, de reitor, a professora Lúcia em primeiro lugar na lista tríplice de vice-reitora. E, fechado esse processo, encaminhamos para o Ministério da Educação, que faz uma análise prévia da regularidade do processo e depois encaminha para a Presidência da República escolher um dos 3 nomes lá dessa lista.
Eu, particularmente, sou bastante contrário à lista tríplice, né? Eu acho que não deveria ter lista tríplice, a lista devia ser única, o nome só, o nome de quem venceu, o nome de quem a comunidade aprovou na urna, mas é da regra do jogo, a lei determina que o Conselho Universitário encaminhe 3 nomes e assim a universidade fez. Lembrando que esse processo foi acompanhado pelo colegiado de procuradores de Petrolina, que são procuradores de carreira da Advocacia Geral da União, foram cerca de 4, 5 procuradores que acompanharam todo o processo e atestaram toda a regularidade, né? Mas, lamentavelmente, uma das chapas, a chapa perdedora, ela ingressou com ação judicial, não aceitando essa eleição no Conselho Universitário, apesar de reconhecer nossa vitória na consulta informal, ela ingressou com ação em primeira instância aqui em Petrolina. A juíza Tailine, ela deu uma decisão desfavorável aos autores da ação, ou seja, demonstrando de forma muito bem fundamentada todo o processo de regularidade da elaboração da nossa lista tríplice, né? Os autores dessa ação, né, recorreram, né? E no dia 20 de fevereiro, o desembargador Cid Marconi, da 5ª Região, né, o Tribunal Regional Federal 5ª Região, de maneira provisória ainda, pediu para que a lista não fosse enviada ao Ministério da Educação, apesar dela já ter sido enviada, porque ele considerava que uma componente dessa lista, né, ele fala que talvez pudesse não poder estar nessa lista, né, que, na nosso ver, é um engano do desembargador. Eu acredito que quando o Tribunal Regional da 5ª Região fizer uma análise mais aprofundada dessas questões, vai ficar muito claro que o professor Ricardo Santana ele cumpre todos os requisitos legais, né? Há um questionamento que ele está cedido à EBSER, como se a EBSER, a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, fosse algo estranho à instituição. Na verdade, o professor Ricardo ocupa um cargo de gestão no nosso hospital universitário, né, que é interligado, né, à missão da instituição, faz parte da instituição, continua dando aula, continua orientando mestrados, doutorados, iniciação científica. O contrato que a Univasf fez com a EBSER obriga que os professores que são cedidos ao hospital mantenham uma carga horária mínima de aula. A própria lei da EBSER reconhece que os professores cedidos ao hospital universitário daquela universidade mantêm os mesmos direitos do órgão de origem, ou seja, ele tem o direito de se candidatar. Inclusive, o processo, Julianelli, você sabe muito bem, ele recebeu uma análise técnica da Secretaria da Educação Superior, e que, através de uma nota que nós tivemos acesso, ele atestou a completa regularidade do processo eleitoral, né, da elaboração da nossa lista. Ela atestou, mas enquanto perdurar essa liminar, né, essa decisão provisória lá no TRF5, né, a gente vai ter que esperar. Então, qual é a consequência disso? A consequência é que o seu mandato se encerra hoje, né, e o meu mandato não é alinhado ao seu, aí é outra coisa que a gente tem que explicar para o pessoal, né? O presidente da República nomeia o reitor e o reitor é que nomeia o vice. Então, o professor Julianelli, no dia 6 de abril de 2016, tomou posse no seu segundo mandato como reitor e no dia 11 de abril emitiu uma portaria me nomeando vice-reitor da instituição com mandato de 4 anos. Então, o mandato do professor Julianelli se encerra agora dia 5 e o meu no dia 10. Então, na vacância, tanto do reitor como do vice-reitor, a medida provisória 914, né, que hoje é a norma que regra, né, a escolha do dirigente máximo da Universidade Federal, ela, no seu artigo 7º, fala sobre a questão de nomeação de reitor protente, dá as condições, e aí, por conta desse impedimento judicial momentâneo, né,
o ministro será obrigado a indicar um reitor pro tempore. Nós não temos informação se o ministro já fez essa escolha, né? Nós estamos muito preocupados com essa escolha, por razões muito óbvias. Nós estamos vivendo um período de pandemia em que todos têm que ficar em casa, a gente tem que diminuir a circulação de pessoas, e uma das ações que fizemos foi suspender as aulas, né, todas as atividades presenciais na instituição, e é um período em que muitos servidores estão trabalhando de maneira remota, os estudantes estão em casa, né, a gente está esperando tudo isso se normalizar em um determinado momento, a gente não sabe exatamente quando isso vai acontecer, e durante esse momento ser nomeado uma pessoa muito estranha à gestão, aos procedimentos da gestão, ter a possibilidade de ser nomeada alguma pessoa que não ligada a grupos que perderam a eleição recentemente. Acho que é preciso dizer que tem muita gente que não tem o menor pudor de chegar ao poder através de atalhos, isso tem que ficar claro, ganhando ou perdendo, o importante para eles é chegar ao poder. A gente sabe que existem pessoas assim na nossa instituição, fora da nossa instituição, né? Acho que posturas como da professora Virgínia, né, que foi candidata né, contra a gente, ela jamais quis participar da lista tríplice, né? Inclusive a chapa 2, a chapa perdedora, ela incluiu, né, a professora Virgínia e o professor Zé Américo. Eu acho de uma maneira que não deveria ser, eu acho que é um desrespeito. A atitude que eles tiveram foi de simplesmente respeitar a decisão da comunidade acadêmica. Então, hoje respondem essa ação junto com a gente na justiça, de que não cometeram nenhuma fraude, né? Então, nós estamos, pessoal, sendo acusados na justiça de termos fraudado a eleição no Conselho Universitário, né? Então, exatamente, eu acho isso muito, muito grave. São expressões muito graves que são usadas. E você, como reitor, os 6 professores, né, 3 da lista de reitor, 3 da lista de vice, e os professores Virgínia e Zé Américo, por não quererem se inscrever na eleição do Conselho, porque são 2 eleições distintas, são processos distintos, estão sendo réus nessa ação. Então, é algo que a gente lamenta muito, porque a judicialização da política não é um bom caminho, né? Isso exatamente, deixa marcas, e no futuro, assim, o tempo vai cobrar a conta, né, de quem participou esse ato golpista, né, esse ato em que se tenta seguir um atalho para chegar ao poder, porque não teve a aprovação da nossa comunidade acadêmica. Você, a gente sempre partilhou desse sentimento, que jamais nos submeteríamos a esse tipo de postura, né? Então, o pessoal tem que entender. Eu queria até saber de você, Julianelli, o seguinte: diante dessa situação, dessa instabilidade política, dessa ausência de informação de quem será o escolhido como reitor pro tempore, porque reitor pro tempore é reitor temporário, né? Ele vai fazer uma gestão temporária, uma gestão que vai durar pouco, porque a justiça estará do nosso lado, e em breve todo o impedimento de o processo seguir lá no Ministério da Educação e ir para a Presidência da República será superado. Então, queria que você nos dissesse aí para o pessoal qual foi sua postura nessa sua última semana de gestão para tratar dessa questão aí, dessa instabilidade institucional, que um nome muito estranho à gestão possa ser indicado como reitor pro tempore. Exatamente, Télio. Palavras muito lúcidas a você. Você foi muito didático na explicação desse processo, né? E eu estou observando que a participação de vários estudantes, os representantes do DCE nessa live, né? Vários professores da nossa universidade que têm lutado arduamente na defesa da democracia dentro da nossa universidade. E eu tenho certeza, Télio, que nós precisamos, enquanto líderes, você agora ficando, precisamos lutar ainda mais para que a democracia ela seja mantida dentro da nossa universidade.
porque esse respeito é algo que nós prezamos bastante, né, principalmente entre os nossos estudantes, porque são eles o futuro da nossa instituição e o futuro da nossa sociedade enquanto agentes formadores de opinião. Né? Então, é muito importante que isso seja bem dito, com muita clareza, como você falou. Né? Tem muitos professores, a professora Mônica, o professor Helder, o professor Alessandro Machado, que lá da UFRPE já foi nosso professor, um grande defensor da democracia, estão participando. Né? Nós só Deixa eu falar. Agradecer por tudo isso. Né? Então, já que você Sim, já que você tocou nos estudantes, né, acho que você tomou conhecimento, eu também recebi, do movimento que o Diretório Central dos Estudantes fez, né, ontem, né, as entidades de base, que são os centros acadêmicos, diretores acadêmicos dos cursos da universidade, dizendo que não aceita, né, um reitor pro tempore que não seja alinhado ao projeto que venceu essa eleição, né, para dar continuidade a essas ações. Acho que é importante agradecer, né, e a gente tem recebido mensagem de professores técnicos, estudantes, da comunidade externa, né, nos passando confiança, e eu tenho dito a todos que é um até logo, é um breve período, essa gestão temporária, a justiça prevalecerá, né, a vontade da comunidade será respeitada, e em breve nós estaremos voltando aqui como reitor empossado. Eu acredito muito nisso, estou muito confiante nisso, porque a gente se propôs, eu junto com a professora Lúcia, dentro desse cenário que você já colocou aí, de restrições orçamentárias, estabilidades políticas nacionais, né? Uma coisa que eu gosto de destacar é que nos últimos 4 anos, né, a nossa gestão são 3 presidentes diferentes, né? Isso gera toda uma mudança, né, de direcionamento que a gente tem que saber se adaptar e conviver com ela. Então, a gente estava preparado para os desafios que estavam por vir aí, questão principalmente de orçamento, para garantir uma assistência estudantil adequada. E a gente sabia e falou o tempo todo disso durante a campanha, a consulta informal do ano passado, e a gente continua aqui muito entusiasmado para seguir esse projeto. A professora Lúcia também está extremamente entusiasmada, está muito confiante que voltaremos em breve como reitor e vice-reitora empossados, que é isso que a comunidade deseja. Télio, antes de continuar e responder a tua pergunta sobre o processo em relação agora a essa transição com a minha saída, né, a finalização também do seu mandato daqui até o final da próxima semana, eu gostaria também de enfatizar a postura, né, da professora Virgínia, né, que foi candidata, né, e tem respeitado bastante a democracia, né, tem dado exemplos de cidadania, né, uma professora que tem participado ativamente desses belos debates democráticos dentro da universidade, e numa atitude bastante louvável, né, inclusive não se colocou como candidata no Conselho Universitário, respeitando o desejo da comunidade acadêmica que o elegeu, né, como reitor, e a professora Lúcia Marise como vice-reitor. Isso é uma atitude muito louvável. Também o professor Darlindo, que foi nosso professor, está nos ouvindo, participando. Muito bom, Darlindo, saber que vocês nos prestigiam. É exatamente por isso, Télio, que no início eu respondi que saio de cabeça erguida e com muito orgulho, né? Porque muitos que passaram aqui enquanto estudantes, técnicos, professores, ainda continuam nos acompanhando. E, felizmente, né, muitos, né, quando me encontram, né, sugerem, né, elogiam, criticam, e eu tenho sempre observado que quando pomos na balança os nossos resultados, eles são muito expressivos. É por isso que eu tenho dito que, felizmente, nós conseguimos, nesses 8 anos, né, promover, né, uma verdadeira revolução na universidade, especialmente, né, no sentido da valorização da comunidade acadêmica, dos nossos estudantes, o respeito aos nossos técnicos, aos nossos professores, a valorização constante da comunidade, mesmo diante de situações
tão difíceis, de momentos tão desafiadores, né, que às vezes nos impunham muita dificuldade para executar as ações que nós mesmos propusemos, tanto lá em 2011, quando começamos, né, essa jornada, aprovando o nosso primeiro projeto, né, e em 2015, né, quando conseguimos a reeleição. Mas agora, meu amigo, você tem essa grande missão, né, e eu tenho certeza que a comunidade acadêmica o apoiará maciçamente, é de fazer valer, né, o desejo da comunidade, o desejo de nós termos esse projeto sendo executado, como eu falei e repito, para que mais e mais pessoas da nossa região, aqui do semiárido nordestino, tenham a oportunidade de ingressar no curso de graduação, aqueles profissionais já formados, de se qualificarem numa especialização, num mestrado e num doutorado. É isso que nós queremos ampliar a oferta de vagas e de cursos para que as pessoas daqui tenham igualdade de oportunidade em relação a todas as demais pessoas do nosso Brasil. E aí, Télio, nesse processo, eu vou falar de forma muito sintética, nós estamos na luta constante, exatamente para que seja feita essa vontade da comunidade acadêmica, né? Desde quando nós encaminhamos a lista tríplice ao MEC, né, eu tenho ido e participado de reuniões, né, tanto com os nossos representantes políticos, mas principalmente com a equipe administrativa lá no MEC, exatamente mostrando o que foi feito, mostrando todo o processo legal que aconteceu. Inclusive, né, a juíza Thaline, aqui na Justiça Federal, aprovou e desconsiderou o pedido que foi feito pela chapa perdedora, e nós vamos lutar com isso ferrenhamente, porque nós sabemos que temos o bom direito e sabemos que agimos de forma legal, de acordo com a legislação pertinente. E eu tenho certeza que dessa forma nós continuaremos tendo o apoio das pessoas. Mas, infelizmente, temos tido um pouco de desconsideração, porque nesse momento há uma grande probabilidade de termos um reitor pro tempore que não tem nada a ver com esse projeto que foi aprovado pela comunidade. E aí, o que fazer? Nós precisamos ser resistência, cada vez mais resistência. Temos que mostrar ao governo federal e ao MEC especialmente, que nós estamos aqui exatamente para promover a educação superior de qualidade, com participação efetiva das comunidades nos mais variados territórios onde nós atuamos. E nós estamos falando de uma universidade que está implantada em 3 estados da federação, em Pernambuco, no Piauí e na Bahia, com 7 campi em 6 municípios, mas que vamos muito mais além através da força da educação à distância. São quase 50 polos espalhados, né, por vários municípios, onde jamais, num passado bem recente, nós imaginávamos que a educação superior pública de qualidade chegaria. Então, Télio, tenha força, sempre com a cabeça erguida e com a certeza de que a comunidade acadêmica da nossa universidade está ao seu lado. Tenha certeza disso. E vamos à luta. Amigo, nós estamos chegando aqui já a meia hora, mais ou menos, de bate-papo. A gente tem uma previsão de encerrar esse ao vivo aqui próximo das 20 horas. Queria aproveitar para abrir aqui para as perguntas que já chegaram. Aqui, deixa eu receber aqui da minha assessoria aqui as perguntas. Aqui o negócio é profissional, viu? E aí a professora Natasha, que é lá do Colegiado de Antropologia, lá na Serra da Capivara, em São Raimundo Nonato. Um abraço, professora Natasha. Ela pergunta aqui para a gente, eu vou passar a pergunta para você, que você conversa, faz essa interlocução junto ao Ministério da Educação. Há alguma previsão de quem será o reitor pro tempore indicado pelo ministro da Educação? Ô, Natasha, muito bom, né, saber que você está acompanhando essa live, né? E eu tenho certeza, ela foi puxada pelo professor Télio, né? Foi ele quem deu a ideia, e eu já provoco o próprio professor Télio para a gente fazer, né, no mínimo uma vez por semana, definir alguns temas, inclusive que vocês surgiram temas para a gente debater. É muito bom essa interação, é a minha primeira experiência também,
né, aqui no Instagram, mas é muito bom isso, e com essa participação nos deixa muito motivados, né? No meu caso agora, como um professor, né, que estou voltando ao colegiado, aos laboratórios, às salas de aulas, também como estudante, né, porque estou finalizando uma especialização EAD, sou estudante do curso de Educação Física, e aí tenho muito interesse em participar desse debate, viu, professor Télio? Puxe, né, que nós vamos participar sim, né, que seja no mínimo uma vezinha por semana, independentemente de passado o período da pandemia, que eu tenho certeza que nós superaremos, mas eu acho que a universidade fica, nós ficaremos, e esse processo democrático ele tem que continuar na nossa instituição. Então, professora Natasha, respondendo, infelizmente, nós não temos nenhum comunicado oficial do MEC até agora, né? Eu entrei em contato pessoalmente, através de e-mail, através de ofícios, né? Entre outros. E o único comunicado que eu tive oficial foi uma ligação de um assessor do ministro, colocando que o ministro iria decidir, né, até o final do mandato, no caso hoje, né, sobre quem vai nomear como reitor pro tempore. Foi exatamente sabendo disso que eu encaminhei um ofício, né, para o próprio assessor, porque desde o dia 1º, né, eu já havia redigido de próprio punho um ofício para o MEC e encaminhei, né, me colocando à disposição, né, para continuar, especialmente levando em consideração esse momento muito turbulento. Primeiro, devido à pandemia do coronavírus e às nossas ações que estão sendo empreendidas juntamente com o nosso hospital universitário e a Policlínica, em parceria, inclusive, com o município de Petrolina, com o município de Juazeiro e com todas as demais instituições que nos procuraram e que também nós as procuramos para tentar minimizar, né, as consequências dessa pandemia. Além disso, me coloquei à disposição do ministro para que, sendo nomeado pro tempore, pudesse ficar até que esse processo, né, de julgamento da lista tríplice, da nomeação de acordo com a lista tríplice, ele fosse finalizado. Então, o meu objetivo maior é, com muita responsabilidade, tentar manter a estabilidade da universidade, a estabilidade política e a manutenção das nossas atividades, porque num processo difícil como esse, infelizmente iniciado por pessoas da nossa própria comunidade acadêmica, 2 professores que estão iniciaram o processo e, infelizmente, estão promovendo, né, toda essa dificuldade, mesmo sabendo que o processo é legítimo e legal, mas, infelizmente, nós temos que enfrentá-lo. E aí é necessário que haja estabilidade, né, em relação às nossas ações, porque, reitero, só quem perde com isso é a comunidade acadêmica, especialmente os nossos estudantes de graduação e de pós-graduação, e também a comunidade externa que está lá fora, ávida de ver as nossas ações, principalmente de extensão, os resultados. Acho que o professor Juliano está com algum problema de conectividade. Então, professora Natasha, está falhando um pouquinho aqui, Julianelli. Com essa dificuldade. Bom, eu vou aproveitar. Vou aproveitar aqui e responder uma pergunta do perfil do DCE. Pergunta quais os poderes não estiveram trabalhando. Eu estou te ouvindo, Télio. Não sei se todos estão me ouvindo. Pronto. Então, retomando aqui, o perfil do DCE pergunta qual é o poder de um reitor pro tempore. O reitor pro tempore, ele não tem um mandato, ele fica com o reitor pro tempore quando o ministro da Educação resolver mudar, inclusive
pensando em responder. Indagação na 3G. Sinalizem aí que eu estou ouvindo as mensagens aqui, e aí... Pronto, Julianelli, voltou. Minha internet aqui deu uma falhinha. Eu estava me referindo aqui à pergunta que o perfil do DCE fez sobre quais poderes de um reitor pro tempore. Então, eu queria até, aproveitando que você falou aí, explicar que é o mesmo do reitor, né, com mandato, com a diferença que ele é indicado pelo ministro. Então, se mudar ministro, ele pode mudar o pro tempore. Se o ministro não estiver satisfeito com o trabalho dele, pode mudar, né? E aí, de maneira geral, o mandato não tem uma duração definida. No caso, em questão da Univasf, a gente espera que esse mandato dure pouco, justamente que é para o tempo que leva para a gente resolver essa questão judicial. Mas o poder é o mesmo do reitor. Enquanto ele estiver como reitor, se é pro tempore ou não, é o mesmo poder. Lembrar que o professor Julianelli já foi reitor pro tempore por 2 meses, eu fui vice-reitor pro tempore por 2 meses, porque a gente teve um atraso na lista de 2016, e a Secretaria da Educação Superior demorou um pouco a fazer a análise, porque a gente teve que refazer o processo, né, que a gente cometeu um equívoco naquela época, e o processo voltou para a gente fazer uma nova votação, né? Isso tudo foi discutido durante a eleição, porque tentaram até distorcer os fatos do que ocorreram em 2016, e Julianelli ficou como pró-tempore durante 2 meses, aguardando a sua nomeação como reitor, e agora, recentemente, ele se colocou até que essa situação se resolva, né, levando em conta também essa situação de pandemia, de trabalho remoto, suspensão de aulas, que ele continue como reitor pró-tempore, mas não temos a definição de quem será, não sabemos. Né, a preocupação que a gente quer passar aqui é o seguinte, e até um questionamento que a gente quer jogar aqui para a comunidade refletir sobre isso. Viu, Julianelli? A pergunta é, se for nomeado um nome ligado à chapa que perdeu a eleição ano passado, qual é o projeto que esse reitor pró-tempore vai implantar? Né? É o projeto perdedor? A coisa que se questiona, um projeto que foi rejeitado pela comunidade acadêmica, não foi aprovado. Né? Isso tem que ser refletido aqui por todos nós, e a gente tem que, de fato, ser resistência se as ações desse reitor pró-tempore não forem condizentes com aquilo que a comunidade deseja. A gente quer e deseja serenidade de todos, assim, que a gente tenha um foco justamente na nossa instituição, nos nossos estudantes, nos nossos servidores, né, e todos os nossos colaboradores, trabalhadores terceirizados. E a gente tem que deixar a nossa vaidade de lado e ficar, de fato, preocupados com os rumos da instituição, porque a comunidade ela fez sua escolha, indicou o caminho, e a gente quer que isso seja respeitado. Você queria acrescentar alguma coisa, Julianelli? Não, Télio, eu tenho certeza que certamente será. Eu acho que no final desse processo, o desejo da comunidade acadêmica ele prevalecerá. Não é possível que no processo esteja tudo mostrado claramente como foi executado, baseado exatamente no que a legislação solicita, melhor dizendo. Certo. Aquilo que está posto, e aí a internet falhou de novo? A gente não tem um julgamento procedente. Certamente isso acontecerá. E aí, deixando a cargo do ministro exatamente escolher entre aqueles 3. É claro que o nosso desejo é que o primeiro seja o nome a ser escolhido pelo ministro. Até porque o primeiro nome que saiu na lista tríplice elaborada pelo DCE é exatamente o nome do que foi eleito pela comunidade acadêmica em uma consulta informal. Então, isso é muito importante
de deixar claro para todos os que estão participando nesse momento dessa live, né? Então, certamente, tudo isso deverá ser levado em consideração, porque, do contrário, né, de novo, é algo inconcebível, né, na comunidade acadêmica. E falando especialmente da Univasf, né, uma universidade tão jovem, né, com apenas 15 anos, mas que já evoluiu bastante em relação à maturidade política. Por isso que aquela sua fala, Télio, no início, sobre o patrimônio imaterial que também nós deixamos, que não podemos colocar na forma de número, no nosso anuário que publicamos hoje, está lá para que vocês possam ler, fazer a leitura com mais calma, né? Está no nosso site, é que nós tenhamos esse processo finalizado exatamente correspondendo ao desejo das pessoas que formam a nossa comunidade acadêmica. E aí, Télio, aproveito mais uma vez, né, oportunamente, hoje, no meu último dia de mandato à frente da reitoria, para agradecer a cada um de vocês, né? Nós tivemos, nas últimas semanas, trabalho árduo, né? Muitos não sabem, e eu gostaria de deixar muito claro que nós estamos trabalhando todos os dias. Já fizemos videoconferências aqui com a participação de mais de 40 pessoas em um só canal. Equipe administrativa a postos, resolvendo, né, todas as demandas que nós recebemos, né, diariamente, mesmo, né, com as pessoas estando, né, nessa situação de recolhimento, né, de isolamento social, estando recolhidos em suas residências, né? Então, a nossa equipe administrativa ela é muito comprometida, ela é muito entusiasmada, porque sabe que, fazendo isso, nós estamos protegendo a nossa instituição, nós estamos fazendo com que as nossas atividades elas possam ser executadas normalmente após passarmos, né, por toda essa dificuldade trazida pela pandemia do Covid-19. E também tenho certeza, Télio, que nós passaremos, né, por essa dificuldade, infelizmente, trazida por pessoas que não aceitam o processo democrático de escolha de dirigentes em uma instituição pública de ensino superior, como é a nossa Univasf. Tenho certeza que a democracia prevalecerá. E é exatamente nisso que toda a comunidade acadêmica da nossa universidade acredita. São pouquíssimos, eu não vou nem colocar todos, né, porque foram pessoas da comunidade acadêmica que desacreditaram, mesmo tendo plena consciência do processo legal que foi estabelecido nos últimos meses na nossa instituição. Deixa eu seguir aqui com os questionamentos. A gente está se aproximando dos 10 minutos finais dessa nossa live aqui, esse nosso ao vivo. É importante, eu acho que a gente vai ter que fazer, Julianelli, toda semana, viu? O pessoal quer ouvir, quer se informar, quer interagir. Isso vai ser muito importante. A professora Virgínia passa aqui. Primeiro, Virgínia, já falei, mas queria deixar novamente a minha solidariedade e minha admiração à sua postura. Você sabe que temos divergências do campo político, mas em relação à democracia, o respeito à comunidade, nós estamos no mesmo lugar, né, defendendo os mesmos princípios. Né? Um abraço a você, o professor Zé Américo. A professora Virgínia pergunta se o Protempo ele pode interferir no CONUNE. O reitor Protempo será o presidente do Conselho Universitário. Né? Ele pode mudar toda a estrutura. Lembrando que o nosso estatuto, né, dá uma das competências ao Conselho Universitário de aprovar o nome de pró-reitores indicados pelo reitor. Então, também a controladoria, o controlador interno também tem que ter aprovação dos conselhos superiores, da CGU, e por isso, digamos, as limitações seriam essas. Mas, demais, ele tem os mesmos poderes do reitor, será presidente do conselho, e a gente espera, né, que ele não use dessa prerrogativa para interferir no processo que estamos discutindo na Justiça. Isso é muito sério, que se
Se qualquer ação nesse sentido, nós estaremos vigilantes. Queria já dizer aqui que quando voltarmos à normalidade, que as reuniões do Conselho voltarem, né, a serem realizadas, estarei presente em todas elas, né, acompanhando, fazendo minhas anotações, porque qualquer fato que seja distorcido, qualquer informação que não seja a mais adequada, estaremos prontos aqui, através desses mecanismos de comunicação, de deixarmos aqui o nosso recado e fazer o nosso rebatimento. A professora Mônica, nossa pró-reitora, primeira mulher pró-reitora de ensino, mulher negra, competentíssima, minha admiração, professora Mônica, pergunta aqui qual seria o pano de fundo para um perdedor ser o pró-tempore. Bom, Mônica, me parece muito claro, e a gente teve a oportunidade de discutir isso não só durante a campanha, mas também depois dela, em rádios, que eu tive a oportunidade. Por que será que se fazem tanta questão de estar na lista tríplice, né? A minha resposta, isso ficou claro na petição que os autores da ação ingressaram na Justiça, é que eles querem que não é a comunidade decida o projeto, é que o presidente da República escolha entre as diversas, veja a palavra usada, ideologias, né? Estranho isso aí. Diversas ideologias. O presidente tem que escolher qualquer uma das ideologias que disputarem a eleição. Muito esquisito esse tipo de argumentação, né? Acho que a prerrogativa de indicação do projeto vencedor, dos rumos que a universidade deva seguir, deve ser da comunidade, da nossa comunidade acadêmica, e a comunidade externa que é representada lá no Conselho Universitário, né? Então, acho que uma oportunidade também, aproveitar a pergunta da professora Mônica, sobre a questão da medida provisória 914, editada em 24 de dezembro de 2019, já no Natal mesmo, que alterou provisoriamente, evidentemente como o próprio nome diz, alterou a legislação que vem lá de 68, no auge do regime militar, do endurecimento da ditadura militar, que foi no mesmo ano que foi o presidente da República lançou o ato institucional número 5, todo mundo aqui sabe, e que existe essa lista tríplice, a gente tem que reconhecer que mesmo os governos eleitos democraticamente não avançaram na rediscussão dessa questão, né? E eu acho que assim, a medida provisória 914, ela altera a forma, não impacta a nossa situação, porque a nossa eleição ocorreu antes, mas ela retira, digamos assim, a prerrogativa do Conselho Universitário para elaborar a lista tríplice. Ele apenas homologa uma lista de 3 nomes que participaram de uma consulta à comunidade. Lembrar que a MP 914 diz que a consulta à comunidade não é paritária, né? Então, isso já é algo que nos chama a atenção. E outra, teve candidato derrotado aqui que foi para a rede social dizer que gostou da MP 914, que ela não só manteve essa situação de lista tríplice, como, né, impôs uma eleição não paritária para reitor. Né? É uma medida provisória, o Congresso Nacional vai ter a oportunidade de discutir sobre ela. Ela recentemente, por conta dessa pandemia, teve a validade prorrogada por mais 60 dias, então a nossa leitura é que o Congresso Nacional ou vai deixar essa MP caducar ou vai alterar de tal forma que não exista mais lista tríplice. Né? O nome é o nome que a comunidade escolheu. Né? Nós estamos aqui, acho que já encerrando, Julianelli, a nossa live. Qualquer coisa a gente reinicia. O perfil do DCE está fazendo uma pergunta aqui sobre a situação dos terceirizados. Não foi muito específico em relação se nesse momento de pandemia, né? Acredito que sim. Nós adotamos, né, orientações similares ao que foram adotadas pelos servidores, grupos de risco, todas aquelas questões a gente deixou em trabalho remoto, né? E se tiver alguma atividade essencial, né, que ele tiver que ir na instituição, que ele permaneça lá apenas 4 horas. Né? Serviços essenciais, elas se mantêm, né, limpeza, vigilância,
motoristas que também estão servindo de apoio nesse momento, inclusive os motoristas vão dar suporte aí aos profissionais do nosso hospital universitário, né, já que o transporte estudantil foi reduzido pelo período de suspensão de aula, nós vamos aproveitar também dar o apoio ao hospital universitário, já que o transporte coletivo municipal também sofreu redução, então nós vamos dar o apoio de levar, trazer esses profissionais para casa, para o hospital. É importante, os motoristas também estão enquadrados como serviços essenciais, né? Passamos no ano passado certas dificuldades na regularização do pagamento, acho que tudo foi discutido, especialmente com a direção do DC, a gente tem discutido isso de maneira muito transparente, eles estão sempre lá questionando a gente, cobrando, criaram um comitê para acompanhar a situação dos terceirizados, né? Uma atitude mata que a gente tem que louvar, né? Essa preocupação, e aí eles estão acompanhando a situação, a gente conseguiu, né, ao longo desse ano, regularizar os pagamentos. Então, com relação a pagamentos, a situação está com tranquilidade. E a Juliana, quer falar mais alguma coisa? Télio, nesse momento, você falou dos terceirizados, eu já até havia observado algumas perguntas em relação a eles, mas você respondeu prontamente, né? Eu reitero tudo que você disse, fizemos, né, e estamos fazendo o máximo possível para minimizar qualquer perda deles, né? E nesse momento do nosso recolhimento em casa, do nosso isolamento social, né, tão solicitado pela Organização Mundial de Saúde, para que nós tenhamos, né, um controle em relação à disseminação desse vírus, eu gostaria de agradecer, porque nós também somos formadores, né, de diversos profissionais que estão, nesse momento, exatamente lá no hospital, nos postos, né, nas UPAs, trabalhando, né? Os nossos profissionais da enfermagem, nossos médicos, farmacêuticos, técnicos, né, os psicólogos e as psicólogas. Eu acho que nós precisamos agradecer a essas pessoas que, infelizmente, não podem ficar em casa, né, mas estão batalhando exatamente para que nós tenhamos uma melhor condição de saúde, né? Eu tenho uma irmã enfermeira, tenho uma irmã farmacêutica, a sua esposa é uma enfermeira, né? E nós sabemos os heróis do momento, com essa situação. Os heróis dessa guerra que estamos enfrentando. Exatamente. E como nós já estamos próximos ao encerramento, né? Eu quero reiterar mais uma vez, né, que estou muito feliz em casa, né? Extremamente satisfeito em perceber todo esse apoio, né, nessa primeira live. Eu estava até observando, eu dou umas olhadinhas aqui, que nós chegamos a pico de mais de 210 pessoas participando. Isso. Né? Juliana, deixa eu fazer uma proposta a você. Fazer uma proposta aqui. A gente segurou aí quase 200 pessoas durante uma hora, praticamente, né? Nós estamos encerrando aqui. Tem algumas uma pergunta que eu acho que ainda merece pelo menos 10 minutos de discussão. Então, eu vou encerrar aqui. Fica aí, eu vou encerrar, vou recomeçar, e aí a gente dá aí mais 10 minutos de canja aí para o pessoal fazendo esse debate que está sendo importante aqui. Uma série de esclarecimentos. Uma pergunta boa aqui do Luiz Gabriel. Luiz Gabriel, não sai daí não que eu vou responder a sua pergunta, viu? Pessoal, tá bom, voltamos já. No intervalo aqui. Portanto, um abraço a todos que estão nos acompanhando. Todos, eu estou vendo gente aqui de Salgueiro, São Raimundo Nonato, Senhor do Bonfim, Paulo Afonso, Juazeiro Petrolina, todos aqui acompanhando esse momento. Estou ficando animado, gostei aqui realmente dessa experiência. Não sei se a minha esposa vai deixar eu fazer isso aqui todo dia, né? Que a vontade é fazer todo dia. Quem me conhece sabe que eu gosto muito de conversar, né? Eu sou um tagarela. Então a pessoa vai se acostumando com essas facilidades, né? Então aqui fica bom. Vamos lá, Julianelli, retorne, please. Está chegando. Nosso reitor está chegando, encerrando hoje seu mandato. Opa, pronto. Vamos tentar aqui ser disciplinado.
10 minutinhos 10 minutos. aqui para encerrar. E aí, Eu estou sabendo, Julianelli, que a Globo está preocupada com a audiência do Jornal Nacional, desculpa, do Fantástico, né? Diz que eles estão atrasando, pedindo para Fausto Silva enrolar ali um pouco, porque nós estamos batendo aí a audiência dele, já 103 pessoas aqui no nosso ao vivo, importante. Julianelli, um outro dado, quando eu encerrei aquele ao vivo anterior, mais de 500 pessoas, viu, entraram, acompanharam, se não toda parte da nossa conversa, isso aí é importante. Bom, uma pergunta aqui do que eu falei, né, que eu não ia deixar sem resposta, era do Luiz Gabriel, quer saber, Juliana, essa pergunta é boa porque isso foi debatido na campanha, foi debatido no Conselho Nacional, o que é mais ou menos democrático? Curioso perguntar se é democrático, né? Sabe se é democrático, Juliana, não incluir o nome dos candidatos que participaram da consulta na lista? Isso é uma pergunta aqui do Luiz Gabriel. Nessas horas a gente devolve sempre com uma pergunta, né? É democrático você ter seu projeto rejeitado pela comunidade e se colocar à disposição, assinar um documento que é obrigatório lá no Conselho Universitário para se inscrever lá para o Ministério da Educação, se não tivesse documento, o processo retorna, dizendo que se for indicado pelo presidente da República, aceita. Então, mais uma vez, quero repetir aqui a minha posição pessoal. Minha posição pessoal é que não existisse lista tríplice. Fosse o nome do vencedor, o MEC avaliava se o processo ocorreu de maneira regular. E com relação à nossa consulta, não houve qualquer questionamento, nem as chapas que perderam questionaram, reconheceram nossa vitória. Alguns esqueceram de me dar parabéns, nem a professora Lúcia. Professora Virgínia, professor Zé Américo, tiveram me parabenizaram a professora Lúcia, o professor Jaime, o professor Valota, parabenizaram. Agora, teve gente que esqueceu. Teve uma pessoa esqueceu, entendeu? De parabenizar. Mas, publicamente, numa entrevista numa rádio aí, disseram que reconheciam nossa vitória, que queriam que o presidente nos escolhesse. Então, se queriam que o presidente nos escolhesse, por que está na lista? Se o presidente pode escolher primeiro, segundo, terceiro. Levando o histórico do último ano, que o presidente já escolheu 8 nomes, mais recentemente na Federal do Espírito Santo, nome que não é o primeiro colocado. Então, dentro dessa realidade, você acha que ainda é democrático quem perdeu está na lista? Eu não acho que seja democrático quem perdeu está na lista. Acho que a posição da professora Virgínia, a professora e o professor Zé Américo foram nesse sentido. Né? Como são 2 processos separados, ela não é obrigada a se inscrever lá no Conselho Universitário. E aí, pessoas puderam se inscrever para complementar essa lista tríplice, não pode haver qualquer impedimento, né? Porque são processos desvinculados, e a gente considera muito mais democrático ter a possibilidade de nomes que representem o projeto vencedor. Mas estamos trabalhando para o escolhido ser eu, né, justamente em respeito à comunidade acadêmica. Se você quiser complementar mais essa pergunta aí, fica à vontade, mas para mim eu gostei muito dessa pergunta porque me deu a oportunidade de esclarecer e contra-argumentar alguns argumentos que usam por aí, né? E é importante, Télio, colocar que o próprio MEC, né, reconhece o processo, né, como legal, né? O processo... Eu vou pegar aqui, Juliana, eu vou pegar aqui, ó. Repara. Nota técnica, né? Lá do Ministério da Educação. Certo? A data é... A Secretaria da Educação Superior, aqui no item 6 das conclusões, né? Atesta a regularidade com que se processou a elaboração da lista tríplice para a escolha de reitor da Univas. Nota técnica, vou dizer o número 18/20, lá da Secretaria da Educação Superior, assinada dia 6 de março. Né? Foi antes da CESUR receber o parecer de força executória diante da liminar que o desembargador, né, proferiu, da qual a gente já falou lá no início do nosso ao vivo, do nosso bate-papo. Então, está aqui
justamente a Secretaria da Educação Superior, garantindo a regularidade do processo de elaboração da lista tríplice que a universidade fez. Certo? Exatamente. Télio, eu estou notando aqui que, se eu não me engano, o deputado estadual pela Bahia, né, Zó, né, também está acompanhando a nossa live. E aí eu gostaria de, inclusive, parabenizá-lo e dizer, né, que quão importante é a participação de vocês, representantes políticos, né, de qualquer força política partidária, né, em um momento como esse, né, de discussão do processo democrático dentro de uma universidade pública. E aí, Zó, tá de parabéns. Eu espero que nas próximas, né, os demais representantes políticos da nossa região, na nossa área de abrangência, né, nos estados da Bahia, de Pernambuco e do Piauí, também participem, né, perguntando e falando, né, sobre as suas ideias, seus ideais, em prol da melhoria das condições das nossas universidades, né, especialmente da Universidade Federal do Vale do São Francisco, dos institutos federais, das universidades estaduais. Vocês são importantes também para nós, tá bom? Então, é importante dizer isso, Télio, e também que nós continuaremos sim, Télio. Eu vou sempre atender o convite que você me fizer. Exato. Acho que me dere isso para que nós possamos cada vez mais ter oportunidades a cada semana de fazer esclarecimentos, né, a toda a comunidade acadêmica, a toda a comunidade externa, né? Por isso eu tenho posso agradecer, né? Isso foi uma postura que a sua gestão sempre teve, de estar aberta aos representantes do povo. A gente tem que respeitar a democracia, né, que o nosso Brasil, né, que é regido pela Constituição de 88, então os representantes do povo têm todo o espaço de diálogo, de interlocução. A gente sempre procurou fazer isso ao longo da gestão e tenho a certeza que assim que eu tomar posse como reitor do mandato, né, isso continuar. E outra coisa, Julianelli, tá me ouvindo? Estou ouvindo. Deu uma corte aí? Tem hora aqui que dá umas palhinhas, né? Mas é uma universidade aberta para o povo, para o representante do povo, para o homem do campo, para a mulher do campo, para os trabalhadores de maneira geral, para os empresários. Nós estamos numa região aqui em que a fruticultura irrigada tem uma grande força econômica, a Univas também contribui para esse desenvolvimento, uma série de outras áreas. Então, nosso compromisso, nosso guia a missão da instituição, o desenvolvimento institucional, né, que está marcado lá no nosso plano de desenvolvimento institucional. Então, é isso o comportamento aqui e que a gente deve ter. Tem um comentário aqui que eu achei bastante provocador, Julianelli. Você está saindo, né, da gestão, como você falou, voltando à sala de aula, voltando às atividades de pesquisa, né? Você tem um papel muito importante aí de representação no Comitê das Bacias do Rio São Francisco, acho que até agosto desse ano, né? É importante essas ações. E aí, aprendeu muito durante, sabe muita coisa. E aí o pessoal aqui do Centro Acadêmico de Ciências Sociais, o perfil do Cassiso Univasf, pediu para avisar a galera da chapa 2, aquela chapa que perdeu, e quem mais possa querer assumir como interventor, que caso assuma, não vai ter um dia de paz. Eu acho que assim, no sentido figurado aqui, que nós temos que defender justamente o respeito nas relações e tudo mais, mas eu acho assim, o que eu queria aproveitar dessa provocação aí do pessoal do Centro Acadêmico de Ciências Sociais é que, caso aconteça de alguém ligado ao projeto que perdeu ano passado a eleição, assuma essa gestão temporária, essa gestão transitória, né, essa gestão indicada, não eleita, que a gente vai estar fiscalizando, acompanhando e sempre, através do nosso Conselho Universitário, quando for o caso, através de outras ações que a gente possa desenvolver, a gente vai estar vigilante, né, para que a universidade siga o rumo que ela vem seguindo nesses últimos anos. Né? E aqui é a oportunidade para você falar um pouco sobre isso. Exatamente, Télio.
é importante essa nossa participação, né? A própria universidade me deu a oportunidade de ingressar também no Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco. Isso só proporcionou um aumento do meu conhecimento, né, sobre a região em todos os aspectos, né, principalmente em relação ao social, né, e também ao político-econômico, porque essa pujança, né, da nossa região, na realidade de toda a bacia hidrográfica, ela se deve especialmente devido ao Rio São Francisco, né, e felizmente nós temos observado que a cada dia que passa, né, um pouco mais da população entende da real necessidade de nós nos protegermos. E aí, agregado a isso, vem exatamente a universidade, né, que foi o nosso grande objetivo, né? O professor Leonardo Cavalcante foi o meu grande provocador, exatamente a disputarmos, enquanto universidade, uma cadeira no comitê, exatamente para que pudéssemos linkar, né, uma instituição pública de ensino superior federal que estava às margens do Rio São Francisco. Na realidade, ela é a única que está nessa condição, né? Tem uma sede às margens do Rio São Francisco e um dos principais campos exatamente do outro lado, no caso é o campus de Juazeiro, e que pudesse, né, dar, né, suporte às atividades do comitê, que na maioria dos casos, Télio, né, são exatamente para dotarmos, né, o rio e toda a bacia, incluindo os seus afluentes, de sustentabilidade. E aí nós temos inúmeros professores, técnicos, agregados aos seus alunos na execução de diversos projetos de pesquisa, de extensão, que podem fazer isso e já estão nos dando esse suporte. Então, é exatamente por isso que há um ganho de ambas as partes, e isso proporcionou a mim, né, um volume maior de conhecimento, que foi a grande conquista que eu tive, né, durante esse período, né? Então, tudo isso para mim, né, vale para que no futuro eu possa garantir mais e mais, né, que o esforço do meu trabalho seja condizente com tudo aquilo que foi em mim investido. E eu tenho certeza que em todos que fazem a nossa comunidade acadêmica, né? Nossos professores, nossos estudantes, nossos técnicos estão aí, nossa universidade está funcionando como resultado simplesmente do pagamento de impostos do nosso trabalhador, da nossa trabalhadora. Então, nós precisamos fazer valer, né, essa confiança. E aí, consequentemente, deixar com que a nossa universidade ela continue, né, sendo a expressão, né, desses bons resultados que a sociedade precisa. Amigo, vamos encerrar, porque acho que foi muito bom. Deixando o gancho aqui para a próxima, vamos ver se, sei lá, todo domingo à noite, assim, a gente fica quebrando aí a audiência do Fantástico, né? Vai ser importante, mas eu não podia me despedir sem falar de uma pessoa aqui, ó. Eita, Lúcia. Dessa mulher guerreira aqui, ó. Lúcia Marisa, ela não tem Instagram, essas coisas, ela só tem o WhatsApp, ela não deve estar vendo, mas né, mostrar isso aqui para ela, mulher guerreira que sempre nos ensinou, e aproveitar aqui essa camisa e fazer, ó, colocar aqui para vocês essa frase aqui que a gente gosta muito e que a gente quer um universo forte como a Caatinga, que veste o semiárido de resistência e esperança para renovar os sonhos das sertanejas e dos sertanejos. E assim será. Obrigado, meu amigo. Boa noite e até a próxima aqui. Obrigado, vamos mantendo esse bate-papo, convidando outras pessoas para participar. Isso vai ser muito importante para a gente manter esse contato com toda a comunidade acadêmica, com nossos amigos, nesse período de pandemia e também quando a gente voltar à normalidade. Ok? Boa noite. Agradeço a todos aqui que nos acompanharam. Fantástica essa experiência. Até a próxima. Só tenho a agradecer a Deus e às nossas famílias, né, por esse momento tão importante. A família é importante, porque a mulher e os filhos são os que mais sofrem, né, com essa nossa luta política diária aqui. Um beijo à minha esposa Altamira, que onde ela estiver assistindo aqui,
né? Exatamente. Te amo. Estão aqui, ó. Os meninos aqui eu tive que trancar no quarto ali para eles não virem bagunçar aqui o cenário. Tudo em paz. Beijo. Tchau. Tchau.